Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui com Connect Nova, conectando vocês com a inovação pelo mundo. E hoje nós temos aqui como nosso convidado a doutora Maísa Ribeiro. O que é o Connect Nova, antes de tudo? Vou falar para vocês o que é. O Connect Nova é um projeto da Universidade Estadual de Maringá, que tem o objetivo de conectar pessoas e conhecimentos para a promoção da inovação. Temos hoje como parceiro, nessa live, a Smart Travel, uma empresa que veio nos conectar com brasileiros que estão morando no exterior e trabalhando na área de inovação. A doutora Maísa Ribeiro é uma médica que trabalha na área da saúde em Dubai. E logo de cara eu já venho agradecer a Smart Travel por estar conosco e a doutora Maísa Ribeiro por transmitir a sua experiência, a sua visão de como que ocorre a pesquisa na área da saúde e a inovação na área da saúde em Dubai. Muito obrigada. Muito obrigada, professora Keila. Aqui, em nome da Smart Travel, gostaria de agradecer, pela parceria. Gostaria de agradecer também já de antemão aí ao WEM pela disponibilidade do espaço, ao NIT por essa oportunidade de trazer pessoas profissionais que estão em outros destinos aqui para apresentar para os estudantes, essa possibilidade de fazer um investimento no Brasil na área que qualquer um queira exercer, profissional, e mostrar que existe essa possibilidade de fazer esse tipo de trabalho no exterior. Tá? Então, desde já, gostaria de agradecer a todos que estão envolvidos e gostaria também aqui de apresentar a doutora Maísa, que está lá em Dubai, que vai trazer aqui para nós um pouquinho da experiência dela vivida como uma profissional na área da saúde em Dubai. Maísa, por favor, você fica com a palavra. Muito obrigada, Valéria, muito obrigada, doutora Keila. Quero agradecer, antes de começar a me apresentar e contar para vocês um pouquinho dessa história, quero agradecer por terem me convidado para participar dessa live e para trazer tantas informações para alunos e profissionais da área da saúde, não só da área da saúde, mas todos os interessados. Eu acredito que eu vou estar trazendo mais informações da minha área, mas tem muita coisa que a gente pode aplicar para outras áreas também. Fico muito feliz de poder contribuir de alguma forma com essas informações que elas são tão relevantes, para quem quer sair do Brasil, para quem quer investir em estudar fora. Bom, antes de falar de Dubai, de como acontece, a inovação tecnológica, a inovação na área da saúde aqui, que foi algo que me chocou muito, eu já estou aqui há quase um ano, há 10 meses, eu preciso contar um pouquinho sobre o que mudou, na minha vida a partir do momento em que eu me conectei com a Smart Travel e que eles passaram a fazer parte desse sonho que se tornou uma realidade. Bom, eu vou dar um brief rápido sobre como que eu cheguei aqui em Dubai, por que que eu vim parar em Dubai e por que que eu escolhi Dubai, porque eu literalmente escolhi Dubai. Eu brinco que Dubai me escolheu, ou melhor, que o Vinícius da Smart Travel escolheu Dubai para mim, mas enfim. Mas vocês precisam entender por que que eu vim para cá. E até o final dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, isso vai ficar muito claro. Mas só para entenderem o contexto, eu já tinha vontade de sair do país há muito tempo, desde que eu era criança, adolescente. Durante o ensino médio, eu já havia questionado a minha família se havia possibilidade de eu estudar fora, e não tive essa oportunidade até eu terminar o meu doutorado, Antes disso, eu fiz o mestrado, durante o mestrado havia possibilidade de ir para Seattle, mas não fui. Durante o doutorado, eu estava investindo na área da estética, abri minha clínica no Brasil, também não fui. E em dezembro de 2021, eu decidi que eu ia apostar nesse sonho e ia realizar esse intercâmbio. E simplesmente eu já estava em contato com a Smart Travel há 1 ou 2 meses antes para tirar algumas dúvidas sobre o intercâmbio para o Canadá. Então, eu estava vendo, porque são países mais comuns, Austrália, Canadá, Estados Unidos são países em que nós brasileiros procuramos mais. Mas para o Canadá eu
como eu decidi de última hora, eu também sou professora universitária no curso de medicina no Brasil, eu só poderia aproveitar o período das férias, de um mês de férias no período de janeiro, para fazer esse intercâmbio, então não daria tempo para pegar o visto para o Canadá. Eu entrei em contato com o Vinícius, um dia de manhã, em dezembro, e falei para ele, olha, eu quero fazer um intercâmbio em janeiro, é possível? Ele falou, sim, para onde? Eu falei, qualquer lugar que não precise de visto. Ele me pediu algumas informações sobre valores, tempo de estadia, etc. Eu passei e ele falou, eu te retorno em breve. Algumas horas depois ele falou para mim, serve Dubai? Falei, serve. Não conhecia Dubai, não tinha ouvido falar. Dubai ainda estava começando a ficar no auge, né? Isso há um ano e meio atrás, eu falo na mídia, então não sabia de nada. Enfim, resumindo isso, eu vim para Dubai, fechei um pacote de um mês de estudo de inglês na S Dubai, que a Smart Travel tem, e vim para Dubai sem falar inglês, sem falar nada. Eu entendi algumas coisas, eu acho que a grande maioria de nós brasileiros entendemos o básico e entendemos algumas coisas. Eu entendi um pouco mais por conta do mestrado e do doutorado, mas não tinha nenhuma fluência. Chegando aqui, claro, eu tive alguns desafios, né? Fiquei esse um mês, mas no segundo dia que eu estava aqui, eu já me apaixonei pela cidade, eu me apaixonei por como as coisas acontecem, e mais para frente vocês vão entender por que eu me apaixonei por Dubai. E quando eu voltei em fevereiro, no início de fevereiro para o Brasil, eu já entrei em contato com o Vinícius de novo e falei, olha, eu quero um plano de um ano, porque eu vou morar em Dubai. E naquele momento eu não sabia ainda o que eu ia fazer, como é que funcionavam as coisas e tudo mais, e eu comecei a procurar por oportunidades de vir para Dubai para trabalhar e estudar. A Smart Travel sempre ofereceu um suporte muito presente nesse sentido, né, de quando a gente tem dúvidas de, é possível trabalhar, que documento precisa, que documento não precisa, e eles também têm um plano que te oferece o visto de trabalho. Eu pensei, bom, eu vou fechar o plano de um ano, que eu vou ter um visto de estudante de trabalho, e eu posso fazer as duas coisas e conseguir uma oportunidade. Enfim, nesse inteirinho eu consegui uma oportunidade ainda no mês de fevereiro. Eu entrei em contato com uma universidade aqui de Dubai, que por coincidência ou por destino, eles trabalhavam com o mesmo marcador de câncer que eu trabalhei durante o meu mestrado. Ofereci para eles um projeto de pesquisa, falei que tinha interesse de desenvolvê-lo aqui, e o vice-chanceler do Instituto de Pesquisa, ele fica em Dubai e em Paris. Ele coordena um dos maiores laboratórios de câncer de mama da Europa. Então, eu estava com uma viagem marcada já para a Europa, eu fui, acabamos marcando uma reunião presencial em Paris, em abril, que era quando eu tinha essa viagem, e lá eu conheci o meu coordenador hoje, né, pessoalmente, apresentei para ele o projeto pessoalmente, mais uma vez, gente, sem falar inglês. Mas como é que você se comunicava? O básico a gente sabe falar, igual índio, né? Junta uma palavra aqui, junta uma palavra ali, forma uma frase e se faz entender. E aí eu quero abrir um parênteses aqui e dizer que, para quem está começando o inglês, eu ainda não sei definir se é bom ou ruim vir para cá. Por que eu não sei definir? Porque é ótimo que as pessoas não te julgam, aqui não é a língua materna é o árabe, então todo mundo está aprendendo, todo mundo está tentando falar inglês, então as pessoas elas não te criticam, elas não te julgam, elas não te corrigem, elas fazem o possível para tentarem te entender e se fazerem entender. Então, no começo, para quem está aprendendo, é a melhor coisa do mundo. Não sei se é tão bom, porque talvez aprender num lugar onde a língua materna é o inglês, você tem mais dificuldade, mas aprende corretamente. Mas aí eu acredito que depende de pessoa para pessoa, e a Smart, assim, em parceria com as outras escolas, eles estão aqui para dar todo o suporte possível. Então, se você quiser aprimorar o inglês, aqui é bem possível você falar fluentemente e corretamente. Bom, mas voltando à história, eu então vim para desenvolver esse projeto de pesquisa, consegui uma parceria entre a minha universidade, que é no estado de Goiás, eu sou concursada, e a universidade daqui. Nós fizemos um acordo de colaboração e eu vim como pesquisadora e professora visitante. Então, eu não vim como um estudante, eu já vim como uma profissional.
Em agosto de 2022 eu mudei para cá, e aqui, é claro, mais uma vez, né? Claro, meu inglês tinha melhorado um pouquinho, mas muito pouquinho, e eu enfrentei muitos desafios nesse início. Por não entender muito a cultura, por não entender, até porque aqui é um país muçulmano, por não entender a língua, por não entender aonde ir, o que fazer, que documento precisa, que documento não precisa, onde eu busco informação e tudo mais. Então, foram muitos e muitos os desafios, eles ainda continuam, mas agora eu consigo respirar, eu já consigo me comunicar, eu já consigo me expressar. E a partir de então, dentro da universidade também foi muito mais fácil, né, de se desenvolver, porque a gente tem que falar inglês o tempo todo, tem que se inteirar o tempo todo, então acaba forçando um pouco mais. Mas aos pouquinhos eu fui descobrindo os caminhos e em dezembro do ano passado eu iniciei um curso de Beauty Therapist, porque no Brasil eu tinha uma clínica e trabalho com preenchimento, com toxina botulínica e tudo mais. Só que para trabalhar na área aqui em Dubai, a gente precisa fazer um curso aqui em Dubai ou ter uma especialização reconhecida. Então eu precisei entrar nesse curso e em maio iniciei uma parceria com uma clínica de estética aqui, e agora em junho saiu a minha licença de trabalho, que é liberado pelo DHA. Então, já adiantando uma das dúvidas, né, para atuar na área da saúde aqui em Dubai, a gente precisa passar em um processo seletivo, assim como no Brasil, eu acredito que tem, acredito não, tem o Revalida, eu não sei como é que ele funciona exatamente, mas aqui em Dubai a gente precisa entrar num sistema do governo que chama Dubai Health Authority, e a gente não pode ter a autorização no Dubai Health Authority não libera para você atuar em todos os Emirados, ele te libera para atuar dentro de Dubai. Para conseguir essa licença, você precisa ter alguns requisitos em relação à graduação, número de horas e etc. E ainda passar em uma prova. Essa prova de seleção é uma prova de múltipla escolha, depende muito da área que você vai atuar. Por exemplo, cirurgiões precisam passar por provas práticas e comprovarem anos de experiência, né? Para GP, que é o generalista aqui, já não precisa só da comprovação clínica. Para beauty therapist ou para a parte de estética, precisa do curso. Então, cada segmento tem as suas especificações, mas basicamente é preciso passar na prova do DHA. Não existe nenhum cursinho que te prepara para essa prova, eles liberam as referências, né? E você tem que estudar por conta própria. E uma vez que você passa nessa prova, não significa que você possa atuar. Você tem que ter uma tutela. O que que é essa tutela? Você tem que estar cadastrado ou vinculado a uma clínica para essa clínica ativar a sua licença. Então, você tem até um ano para ativar essa licença. E a cada ano, você precisa renovar essa licença. Então, se a clínica, depois de um ano, né, continuar assinando a sua licença, você renova automaticamente. Se expirar essa licença, você tem que passar pelo processo de triagem de prova de novo. E depois disso, ainda em junho, eu, agora recentemente, abri uma empresa aqui em Dubai, uma trader. Aqui existem duas formas de abrir empresas. Existe a forma trader e existe a forma mainland. A forma trader eu posso abrir em locais aqui que eles chamam de free zone, que são áreas livres de algumas exigências e de alguns impostos. Já adiantando também algumas informações, Dubai é um dos poucos países do mundo que não tem imposto praticamente. O único imposto que existe aqui em Dubai, que foi implantado há 4 anos atrás, ou seja, antes não existia imposto nenhum, é uma taxa de 5%, que eles chamam de VAT. Então, 5% em cima das suas vendas é o imposto que é cobrado. Então, isso para tudo, para produtos, para serviços, para tudo é cobrado 5% de imposto, é o único imposto que existe. Se você é, por exemplo, um assalariado, né?
você não é cobrado imposto, não existe imposto que é abatido da sua conta. E agora, recentemente, esse ano, eles criaram algumas normas de que os assalariados, digamos assim, aqui, eles têm um seguro-desemprego, como se fosse o nosso seguro-desemprego, né? De 3 meses, se eu não me engano. Então, se você é assalariado aqui, trabalha para uma empresa, a empresa pode pagar uma taxa que não é debatido, né, não é abatido do salário, que te garante 3 meses de salário se você perder esse emprego. Então, eu estou nessa fase, né? Eu estou trabalhando na clínica, estou ainda na faculdade, desenvolvendo um projeto de pesquisa e estou ainda atuando abrindo, né, essa empresa de trader, que é para importação e exportação de produtos na área de estética e cosméticos, onde eu consegui uma parceria de exclusividade com a empresa Renova, que é uma empresa brasileira de filler, de preenchimento, e também uma parceria de exclusividade com a Proderm, que é uma empresa de cosméticos da África, da Angola. Então, eu consegui desenvolver bastante coisas aqui. E essa frase foi a frase que fez mudar a minha vida e que me fez querer vir para Dubai. Eu disse que vocês iam entender. Então, existe um lugar aqui que chama Skyview de Palm, que é um lugar onde a gente consegue ver a palmeira, porque Dubai as ilhas, né, foram construídas e existe uma ilha que é em formato de palmeira. E nesse The View de Palm, que é um prédio bem no início da palmeira, onde a gente tem a vista total dessa palmeira, existe essa frase que foi falada pelo sheik daqui, o sheik Mohammed bin Rashid Al Maktoum, em que ele fala que eles não esperam, em Dubai, eles não esperam as coisas acontecerem, eles fazem as coisas acontecerem. E quando eu li essa frase, que foi também na primeira semana que eu estava aqui, eu simplesmente deu match, né, com tudo que eu penso, simplesmente combinou com o que eu penso e foi de encontro com uma das minhas frustrações no Brasil, que era querer fazer as coisas, querer que as coisas acontecessem, mas ter que esperar. Porque no Brasil não basta querer, você tem que esperar, esperar. Eu não vou entrar nesses méritos, mas enfim. Aqui em Dubai, eles fazem acontecer e eles literalmente fazem acontecer. Eles construíram Dubai do deserto em pouquíssimos anos, né? Menos de 10 anos. Então, eles realmente fazem acontecer. E não para por aí, né? O Sheikh Mohammed, ele tem algumas frases que vão muito de encontro com a minha filosofia, com as coisas que eu acredito, com as coisas que eu penso, e não são frases da boca para fora, são frases que ele aplica no dia a dia, que ele aplica para a população, e não importa se essa população é uma população local ou se é uma população expatriada, né? Os explants, que a gente fala, né? Os estrangeiros. Uma das primeiras frases, ele tem mais de 40 frases inspiradoras, ele fez um livro, enfim, mas uma das frases que ele coloca é: honestidade é o caminho do sucesso, né? E aí isso vai de encontro com a religião deles e tudo mais. Outra frase que me prende muito, né, é que ele fala assim, que a maioria das pessoas, elas falam, mas que eles fazem. E eles fazem planos e que eles executam os planos, né? Que as pessoas hesitam e que nós, né, no caso ele está se colocando eles, se movimentam, né? Que eles estão aqui para provar que quando, né, você tem coragem, a gente consegue transformar um sonho em realidade. E que e que esse tipo de pessoa que tem coragem e determinação, nada pode pará-lo. Então, isso vai muito de encontro com o que eu penso também, e foram essas frases que foram me fazendo me apaixonar ainda mais por Dubai. Outra coisa que ele fala é, né, muitos líderes prometem e nós entregamos. E uma das coisas que tem feito que foi uma promessa, né, que ele fez, é que Dubai nunca vai ficar sentado esperando nada além do primeiro lugar. Então, o objetivo do Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum é colocar Dubai em primeiro lugar em tudo. Tanto é que aqui tudo é maior, né? Aqui a gente tem o maior shopping do mundo, a gente tem
a maior pista de corrida do mundo, a gente tem o maior anel, tudo é maior, o maior anel do mundo, tudo que eles vão fazer, eles pregam pela excelência, pela qualidade e pelo maior do mundo. E esse símbolo que ele faz assim com a mão se tornou um ícone, né? Um símbolo de saudação característico dele, está esparramado por vários locais da cidade e que eu fiz questão de trazer essa informação para vocês porque faz muito sentido. Ele diz o seguinte, que quando se faz o símbolo com os 3 dedos abertos, né, a gente tem o formato da letra W, que significa vencer, né? Que significa vencer. E ele diz que eles sempre buscam vencer os desafios. Quando a gente fecha um dos dedos, a gente tem a letra V, que significa vitória, e que ele diz que a vitória precisa ser partilhada entre todos, né? E que a vitória de cada um ela é importante para a vitória de todos. E se a gente virar os 2 dedos, a gente tem a letra L, que para ele representa amor, que é o amor que ele tem pela população e pelo país dele, e que ele faz questão de mostrar isso no dia a dia, e ele realmente mostra. E aí, entrando então na inovação da saúde, que eu queria trazer para vocês, e às vezes isso já vai de encontro com algumas respostas, em 2020, ele fez uma reunião com todos os ministros de todos os setores de Dubai, e ele disse que o ano de 2020 era uma preparação para os próximos 50 anos. Por que para os próximos 50 anos? Porque Dubai existe um plano de se tornar o melhor país do mundo para se viver em todos os aspectos até 2071. Então, o Sheikh, ele visa colocar o Emirados Árabes Unidos como o melhor país do mundo para se viver e ter, e para isso, né, ele prega que a saúde tem que ter um alto nível de investimento, porque a população ela precisa ser saudável e ter acesso aos mais altos padrões de saúde do mundo. E para isso eles pregam alguns pilares. Então existem 3 pilares que regem os cuidados de saúde para todos os cidadãos, quer sejam locais ou quer sejam expatriados. Então eles pregam que o desenvolvimento do sistema da saúde para os cidadãos e residentes, ele tem que oferecer cuidados de boa qualidade, né, a nível internacional, focando sempre nas doenças relacionadas a estilo de vida, como, por exemplo, doenças como problemas cardíacos, diabetes. Outro pilar, né, que preza os cuidados da saúde aqui são melhoria no acesso aos cuidados por meio do e-saúde, saúde inteligente, e um outro objetivo desse planejamento para 2071 é que Dubai se torne um dos principais destinos para o turismo médico. O que é esse turismo médico, né? Hoje Dubai está em 8º lugar e Abu Dhabi, desculpa, Dubai está em 6º lugar e Abu Dhabi está em 8º lugar. O que é esse turismo médico? O turismo médico é aquele lugar onde as pessoas saem do seu país de origem e buscam aquele país para se tratar, para ter acesso a um tipo de terapia que ele não tem no seu país de origem. Hoje, os países mais procurados são Canadá, Reino Unido, Israel, Singapura e Costa Rica. E eles são procurados por 4 principais motivos: ou por maior qualidade de tratamento, ou porque os preços daquele tratamento são mais em conta, ou por ter uma opção de tratamento que não está disponível no país de origem daquela pessoa, ou porque ela consegue ter acesso àquele tratamento de uma forma mais rápido e sem filas, como, por exemplo, alguém que precisa de um transplante, não consegue no Brasil. Algumas pessoas que têm alto poder aquisitivo, elas acabam indo para outros países onde elas vão conseguir um acesso mais rápido e mais garantido, ou elas vão para outros países para buscarem um tratamento que no Brasil não existe. Então, isso é o turismo médico, e eles querem tirar Dubai do 6º lugar para que ele se torne o 1º lugar. Então, para 2071, o investimento, né, em saúde, a agenda de saúde para mudança, ela prega 3 pontos ou 3 objetivos estratégicos
para alavancar Dubai como líder mundial. Eles, e para esses 3 pontos estratégicos, eles prezam pela ciência e inovação em saúde. Então, um dos pontos é a Estratégia Nacional de Ciência da Vida, o outro, Estratégia Nacional de Saúde Digital, e o outro, Crescendo e Atraindo Talentos. O que esses pontos, né, esses objetivos estratégicos, eles utilizam de ferramenta para tornar o país uma inovação na área da saúde, né? Eles usam como ferramenta fornecer serviços de saúde terapêuticos baseados em tecnologia, como, por exemplo, cirurgia robótica e telemedicina. Eles pregam investir no desenvolvimento das indústrias farmacêuticas e de biotecnologia, desenvolver também as pesquisas médicas, principalmente voltado para diabetes e obesidade, porque aqui é um dos países que o índice de diabetes é um dos maiores do mundo. Criar sistemas tecnológicos para gerenciar o sistema de saúde, para entender como é que essa população ela está, né, na questão de saúde. E aí eu vou trazer um adendo. O que eles fazem aqui? Como é que eles acompanham isso? Todos os locais, todas as pessoas locais, elas precisam, uma vez por ano, fazer exame de rotina. É obrigado isso, tá? Então, eles têm que... Isso é grátis para quem é local. Então, existe uma carteirinha de identidade e todo ano precisa ser renovada, ou a cada período, 2, 3 anos, e essas pessoas, elas precisam fazer um exame de acompanhamento. Para quem é expatriado, para quem é de fora, estrangeiro, que queira a cidadania, que queira a carteirinha de cidadania, também passa por uma avaliação médica. E nessa avaliação médica inclui as doenças transmissíveis, né? Doenças como HIV, tuberculose, sífilis, doenças transmissíveis, né? DSTs. E se a pessoa apresentar algum tipo de positividade para algum tipo dessas doenças, ela é automaticamente deportada. Então, eles não toleram, né? Eles não aceitam, eles não tratam. Tipo, por exemplo, no Brasil, a gente tem políticas públicas de tratamento para esse tipo de doença. Eles tratam os pacientes locais, as pessoas, como é que eu posso dizer? Cidadãos locais. Agora, quem é de fora, né, que faz o exame e se testar positivo é deportado. Isso é uma forma de proteger a população deles e de incentivar que as pessoas que queiram estar aqui, elas tenham o quê? Estilos de vida responsável e saudável, tá? Para fins preventivos. Ele também busca, né, projetar as instalações de forma inovadora e incentivar o exercício e o movimento. E para isso, Dubai conta com uma área que é chamada de Dubai Science Park, que é uma área que é uma zona free, digamos assim, para empresas que buscam desenvolver programas relacionados com projetos de pesquisa e ensaios clínicos na área da saúde. Então, as empresas, elas têm como é que eu posso dizer, acesso a instalações mais baratas ou gratuitas. Eu falo instalações a nível de infraestrutura, né, nessa região, que é uma forma de atrair empresas de ciência da vida e de tecnologia para conectar instituições internacionais de ciência da saúde com as instituições locais. E existe ainda alguns programas, como um dos maiores programas que tem aqui, que é o programa de graduação da Universidade de Medicina de Ciências da Saúde, Mohammed bin Rashid, que é focado em pesquisa, e eles estão desenvolvendo grandes pesquisas relacionadas à saúde. Um dos projetos de pesquisa mais inovadores que estão sendo desenvolvidos aqui é o Programa de Engenharia Biomédica da Universidade Americana de Sharjah, em colaboração com o Hospital Rashid, onde eles estão buscando melhorar o diagnóstico e tratamento de epilepsia, usando técnicas, né, que associam engenharia, ciência e técnicas matemáticas
para tentar encontrar a fonte da epilepsia no cérebro. A gente sabe que a epilepsia ela é um evento, né, de descarga neural que acontece e eles estão buscando encontrar o local exato onde esse evento ele ocorre para que a gente consiga não só controlar isso, né, através de medicamento, mas que a gente possa entender melhor esse processo e às vezes encontrar a cura. Também existe uma colaboração que diz respeito ao desenvolvimento de medidas de qualidade para medir e avaliar a lesão cerebral após uma parada cardíaca, através de ensaios clínicos já em pacientes de terapia intensiva, e muitos desenvolvimentos, é óbvio, na inteligência artificial e tecnologia de nuvem. E aí, a gente conta com uma nova tecnologia, uma inovação na área da saúde que, para mim, foi algo que foi fantástico, porque foi algo que eu trabalhei durante o doutorado e aqui eu estou podendo ver isso de forma aplicada, que é o uso das células-tronco. As células-tronco elas já vêm sendo discutida há mais de 10 anos, ela já vem sendo falada há mais de 10 anos, mas no Brasil isso ainda está muito distante. Eu terminei o doutorado em 2020 e a gente ficou só na área de pesquisa com animal e vitro, porque não era autorizado o tipo de pesquisa com humanos. Em 2021, em maio, o governo brasileiro liberou uma RDC que autoriza agora a realização de ensaios clínicos em humanos no Brasil, utilizando células-tronco. Mas aqui isso já é uma realidade. Existe o ADSCC, que é o Abu Dhabi Stem Cell Center, existe o Bioscience, existe milhares de laboratórios, milhares não, né, mas dezenas de laboratórios e clínicas que já usam aqui as células-tronco para terapia. Que tipo de terapia? Terapia ortopédica, terapia endocrinológica, reumatológica, imunológica, urológica, neurológica, estética, dermatologia e vascular. Então, a gente já tem utilizado células-tronco halogênicas e autólogas para tratamento de diabetes, para muitos tratamentos, o que no Brasil está muito, muito, muito distante. Então, aqui, junto com mais 6 países do mundo, é um dos primeiros locais onde isso tem sido altamente divulgado. E eu nem preciso entrar em muito detalhe sobre células-tronco, quem é da saúde sabe a importância das células-tronco, para tratamento de muita coisa, né? Na verdade, as células-tronco, por exemplo, da medula óssea já são usadas há muitos anos, né? Mais de 40 anos, se eu não me engano, foi descrito em 1960, então, mais de 60 anos, né, que a gente usa. E agora, as células-tronco de cordão umbilical, de placenta, do tecido adiposo, tem sido aplicado também para outros tipos de tratamento que eu só pude ver aqui e fiquei simplesmente encantada de poder usar algo que eu só tinha visto na pesquisa no Brasil. Então, essa tem sido a minha trajetória, né, desde a minha saída de Dubai até a minha saída do Brasil até a minha chegada em Dubai. E, como eu disse, muitas das frases que a gente vê do líder daqui e que a gente e que me encantaram realmente estão aplicadas. E só para deixar uma última frase, né, que ele traz na questão da saúde, é que ele fala que a responsabilidade deles é de manter o desenvolvimento, a excelência e o crescimento contínuo, incluindo a saúde para todos os cidadãos, né, e para todos os locais. Então, eles realmente se preocupam com todos os setores. Nossa, excelente apresentação, hein, Maísa? Você trouxe. Opa! Sim? Obrigada, estou te ouvindo. Ok. Se quiser, pode parar de Posso tirar? compartilhar? Sim, sim, pode. Aqui. Certo. Doutora Maísa, excelente apresentação. Muito bom ouvir todos os aspectos
que você trouxe aqui. Você trouxe uma apresentação muito completa, nos faz pensar sobre política pública, sobre pesquisa, sobre formação, sobre empresas, né? Então, empresas de base tecnológica, realmente uma apresentação super completa. E aí, doutora Maísa, e você trouxe um fator interessante, que é o que move a inovação. Professora, deixa eu só interromper um pouquinho. O pessoal do TI pediu para compartilhar a tela, porque senão daí muda toda a configuração. Aí pode deixar compartilhada, Maísa, por favor. Desculpa. Ajustes. Ao vivo, né? Ao vivo. Ao vivo, é assim que acontece. Aí, está compartilhando. Ótimo. Isso. Tá, então voltando, né? Doutora Maísa, o que você trouxe é o que de fato acontece na inovação, né? Então, a inovação mesmo é não esperar acontecer. Então, não esperar que alguém faça, não esperar que o governo decida, não esperar que as pessoas pensem, é fazer acontecer, né? E é isso que faz a diferença, que a gente pode perceber por que Dubai vai tanto no sentido da inovação. E aí, quando você traz também alguns aspectos do tipo, olha que interessante, inovação vinculado com trabalho coletivo, né? Então, onde um ganha, todos ganham, você consegue crescer junto, não é realmente a cooperação que nós falamos, né? É um ecossistema de inovação. Isso também põe Dubai numa posição diferenciada e referência para a área de inovação. E também você trouxe aí alguns aspectos a serem observados, como a parte da pesquisa, né, médica, que são as células tronco, mas não só, como você trouxe a necessidade, a importância da área de TI, né, da ciência da computação, da robótica, para a área da saúde, para que isso aconteça. E também você trouxe questões interessantes como, olha, nós estamos empregando e formando equipes multidisciplinares, quando você fala que está trazendo soluções para a área da saúde, mas a composição da equipe é feita por médicos, por engenheiros, por matemáticos, né, para descobrir uma solução para a epilepsia. Então, mostrando a importância da multidisciplinaridade para trazer soluções inovadoras. Foi excelente, doutora Maísa. E aí vai uma primeira pergunta para você, né? Nós que estamos aqui dentro da academia, desenvolvemos alguns produtos, né? Então vamos aí na parte do desenvolvimento de produtos, de protótipos de produtos que possam ir para o mercado, farmacêuticos, produtos médicos, hospitalares, etc. E sabemos que tem um marco regulatório aqui no Brasil que às vezes dificulta essa invenção sair da academia e ir para o mercado com uma aceleração um pouco maior. Como que isso é visto, né? Os instrumentos regulatórios, como que isso é visto, como que isso é tratado em Dubai? O que é desenvolvido nas universidades, no centro de pesquisa, em termos de produtos, em termos de remédios, em termos de, enfim, né, toda essa parte da área da saúde, né? Nós tivemos aí um exemplo que foi bem atípico, que foi a vacina do Covid, que foi em tempo recorde, né? E literalmente em tempo recorde para colocar para funcionar. Mas normalmente essa área mais ligada à medicina, a produtos farmacêuticos, demora muito de ir para o mercado, essas invenções. Como que acontece na prática aí em Dubai? O áudio está fechado, Maísa. Desculpa. Certo, demora muito porque, na verdade, o Brasil ele é muito burocrático para muita coisa. Não é à toa assim. Depois que eu cheguei aqui, a gente que está acostumado com a nossa política, com o nosso sistema, a gente não tem ideia do quanto isso é enrolado. Eu vou dar um exemplo de algo que vocês vão entender quando eu falo de enrolação, né?
Eu tenho um colega aqui que ele passou por um procedimento cirúrgico e ele teve uma insatisfação do processo de cicatrização da cirurgia dele, era uma cirurgia estética, e a gente estava conversando um dia e ele falou que ele ia entrar com um processo, né, eles falam, né, vou levar para a corte, né, vou entrar com um processo. E ele falou assim, mas não sei, isso vai demorar muito para sair uma solução e tal. E aí eu, acostumada com o Brasil, né, falei, beleza, né, 5, 10 anos, talvez. Ele falou assim, eu falei, quanto tempo demora? Ele, vai demorar uns 3 meses até eu conseguir uma resposta. Eu, 3 meses. 3 meses é o tempo que a gente precisa para submeter um processo no sistema brasileiro. Mas, enfim, falando, só para vocês terem uma ideia de que as pessoas aqui, Dubai é muito assim, tempo é dinheiro. E literalmente aqui tempo é dinheiro. Então, ninguém perde tempo com nada. Existe, claro, um processo, não é saindo da pesquisa e indo direto para o mercado. Precisa de uma aprovação pelos órgãos regulamentares, mas geralmente esse processo, se toda a documentação tiver certa, leva de 3 a 6 meses. Então, 6 meses é o prazo máximo que eles precisam. Assim como em todos os outros países, qualquer remédio, qualquer inovação que vai ser utilizada para o tratamento de pacientes, precisa passar pelas fases pré-clínica, clínica 1, 2, 3 e 4, mas se isso tiver, por exemplo, a gente está com um projeto lá na universidade agora, que a gente vai implantar em agosto, em que existe um laboratório da Índia. Inclusive, a Índia, diferente do que eu imaginava, né? Mumbai é bem desenvolvido. Existe um laboratório de células-tronco progenitoras lá, e aqui as células-tronco, elas já são comerciais, tipo, eles já processam essas células-tronco, trabalham essas células-tronco e te vendem como um produto, algo que você vai aplicar endovenosa dentro de um soro. Então, eles estão tentando trazer esse produto para Dubai. Como é que funciona? Como eles já passaram por fase pré-clínica, fase clínica 1 e 2, eles estão em uma análise clínica 3, eu não preciso passar por todo esse processo aqui em Dubai de novo. Eu preciso apresentar toda essa documentação que foi feita em outro país, isso foi feito na Índia e foi feito na Europa também, no oeste da Europa. Então, trazendo toda a documentação, todas as comprovações, o comitê de ética regulamentatório aqui libera a realização de fase 3. Fase 3 é quando a gente pega um grupo maior de pacientes para testar aquele remédio. E aí, depois que passar por isso, entra em fase 4 e o produto está liberado. Então, isso vai levar, no máximo, 6, 7, 8 meses, um ano, quando muito. Então, não existe tanta burocracia quanto no Brasil, né? Que vai para um lado, vai para o outro, enfim. Mas existe, sim, todas as regulamentações. Certo. E, doutora, você está no mercado e na universidade, né? Então, é isso, esse link que é o que gera a inovação. Então, você tem uma visão, eu posso perceber, você me falar de colocar para o mercado, mas você também tem essa visão acadêmica e também da ciência, não só a acadêmica pelo acadêmico, na ciência para o mercado. Como que pode ser feito parcerias de pesquisadores que estão na universidade brasileira, que gostariam de cooperar com as universidades em Dubai para juntar esforços para a promoção da inovação na área da saúde? Existe essa possibilidade, doutora Maísa? Existe muita abertura, inclusive eu sou um exemplo, né? Existe muita abertura de Dubai para aceitação de todas as nacionalidades e de todas as parcerias. Como eu disse, existe um plano de que nos próximos 50 anos ele se torne o melhor país do mundo para se viver em todos os aspectos de segurança, economia, emprego, saúde, infraestrutura. Então, eles não vão medir esforço, e quando a gente fala de Dubai e Emirados Árabes, a gente sabe que eles não vão medir esforços para chegar nesse ponto. Então, eles estão muito abertos a qualquer tipo de colaboração. Se for colaborações relevantes, inclusive o governo tem um programa em que eles dão
apoio, suporte financeiro, se for um programa que seja relevante para a comunidade, ou que seja algo inovador, realmente inovador. Não importa a nacionalidade, eles vão dar esse suporte, digamos assim, financeiro mesmo. As universidades aqui também são muito eles aplicam muito a pesquisa e agora Dubai, eles já entenderam que a inovação e o bom desenvolvimento de uma população depende de pesquisas, depende da ciência e eles têm aplicado muito isso. Depois da pandemia, isso ficou ainda mais claro, né, de que a ciência ela é realmente relevante para o mundo, ela realmente é importante para o desenvolvimento, para o bom desenvolvimento da população, para a qualidade de vida. Então, existe um incentivo muito grande de muito dinheiro, né? Quando a gente fala de incentivo, eu estou falando de não só de abertura, mas também de dinheiro, porque na ciência e na inovação a gente precisa disso. Então, todas as universidades aqui são muito abertas para qualquer nacionalidade. Então, para nós brasileiros, a gente também pode ter acesso, deve ter acesso, existem muitos programas abertos de pós-doutorado, de cientista assistente, cientista sênior, é só aplicar, né, e participar. Existe também a possibilidade de colaboração entre as universidades, existem contratos de colaboração, onde a gente consegue fazer intercâmbios. Isso também inclusive, dos instrumentos utilizados no programa de medicina dessa Universidade Americana de Sharjah. No último ano, eles dão abertura para os alunos irem fazer internato em outros países para que eles tenham acesso à realidade também dos outros países. Então, isso é muito bem-vindo. Doutora Maísa, tem um outro ponto que eu gostaria de ressaltar aqui também, né, para as empresas da área de TI. Então, você trouxe bastante aspectos aí, bastante pontos, e como a área de TI está relacionada com a saúde dentro de Dubai, né? Quando eu penso aqui em alunos que estão pensando em empreender, que montam startups na área de TI, programação, sistemas, ou mesmo que estão indo para a robótica, né? Ou empresas que já estão iniciando aqui no mercado brasileiro, nessa parte de TI, para atender a saúde, né? Existe espaço para que essas empresas possam apresentar suas soluções também em Dubai? Ou Dubai é um pouco mais reservada para o que vem de fora? Existe muito espaço, inclusive eles fazem muitas feiras aqui abertas ao mundo, né? São feiras mundiais, onde as pessoas, as empresas, elas podem vir trazer as suas ideias, né? Na forma de startup, ou os seus projetos, ou os seus protótipos, e apresentarem isso tanto para o governo quanto para investidores. Eu falo que hoje Dubai ele é o centro do mundo, né? Ele é o topo do mundo. Eu brinco que o mundo é uma pirâmide, Dubai está no topo do mundo. Por quê? Todo mundo que quer fazer negócio, que quer mostrar para o mundo as suas inovações, que quer apresentar isso de uma forma direta para investidores, para colaboradores, vem para Dubai. Porque aqui é o business mundial, hoje é Dubai. Então, existe inclusive agora, dia 3 de agosto, vai ter uma feira, uma conferência, onde todos os empresários, investidores e pessoas interessadas em comprar ideias ou investir em ideias possam fazer network. Então, isso é aberto para quem quiser levar suas ideias e se conectar com outras pessoas que tenham condições de investir nas suas ideias, ou que simplesmente tenham condições de colaborar. Então, isso é completamente aberto e incentivado, na verdade. Obrigada, doutora. Como nossa missão aqui no Connect Nova é divulgar essa informação que nós estamos aqui tendo com a doutora Maísa, é conectar as pessoas o conhecimento para a promoção da inovação, nós vamos gravar
essa apresentação e vamos disponibilizar posteriormente. Então, para quem estiver assistindo em outro momento, né, cabe ressaltar aqui que a doutora Maísa está trazendo uma informação super importante, dia 3 de agosto de 2023, que vai ter essa feira, né, doutora? Mas isso não significa que acaba aí, doutora. Tem mais, então sempre está ocorrendo eventos que promovam essa conexão, esse business entre o que tem de ideias, de tecnologia, de inovação para o mercado, para a promoção da saúde? O tempo todo. Dubai é uma cidade que literalmente não para. Inclusive, órgãos públicos funcionam quase 24 horas aqui. Então, o tempo todo. Existem alguns sites, né, algumas páginas da web que as pessoas podem acessar isso e terem informações de toda a agenda de feiras, de eventos que acontecem em Dubai, mas isso é a todo momento e em todas as áreas. Então, aqui acontecem as maiores feiras do mundo. Vai ter em outubro a maior feira de estética, ciência e dermocosméticos. Teve em fevereiro a maior feira da área alimentar. Vai ter essa conexão. Teve também um outro evento recentemente, né, sobre saúde, inovação, tecnologia. Depois tem feiras sobre célula-tronco, que sempre são as maiores do mundo e sempre com pessoas do mundo todo. Ótimo, doutora, excelente explicação. E agora, partindo para a esfera pública, em termos de políticas públicas, que você também citou aí, né? Por exemplo, pode estar nos ouvindo aí políticos ou mesmo pessoas da área pública que estão pensando em inovar nesse sistema da saúde em seus municípios ou em seus locais, em seus estados, e que pensam que pode ser feito. E aí você trouxe exemplos, né, de como que Dubai está agindo. Por exemplo, uma das coisas é forçar que a população faça esses exames periódicos gratuitos para acompanhar a saúde da população. Duas perguntas vale aqui, doutora Maísa. A primeira é: essas pessoas, elas reconhecem esse esforço do governo e elas são obrigadas, né? Então, o que as obriga? Né? Se elas não fizerem, o que acontece com elas se elas não fazem isso? Porque nós sabemos que a população precisa acreditar e precisa vir fazer os exames para que a gente possa fazer esse monitoramento e, para com esses resultados, trazer soluções em termos de políticas públicas. Então, o que acontece quando esse cidadão não realiza esse exame? E a outra dúvida é: de posse dessas informações, isso é articulado com a academia para que ela traga soluções para melhorar essa qualidade de vida dos seus habitantes? Sim, em relação aos estrangeiros que vivem aqui, eles não conseguem acesso à carteira de identidade, e essa carteira de identidade, se eles não fizerem os exames, né? E essa carteira de identidade, ela não dá acesso a muitas coisas, então, quando você é turista, digamos assim, que é a outra forma de visto, né? Se você não tem essa carteira, você não pode dirigir, você não pode ter conta no banco, você não pode sacar dinheiro, dependendo se não for, por exemplo, aqueles caixas de acesso à conta estrangeira, mas aí você acaba pagando taxa no seu país. Você não tem acesso, é limitado esse acesso, né? Você vive, né, tem muita gente que vive como turista, mas que não consegue dirigir, não consegue alugar um carro, não consegue comprar um carro, não consegue tirar a carteira de motorista, não consegue abrir uma conta bancária, então tem muitas limitações. Para quem é de origem local, né, que a gente chama de locais, eles pagam multa, né? Então, se eles não fizerem, eles pagam multa. E se eles precisarem irem, por exemplo, para um acesso ao médico, porque para eles é gratuito, né, o acesso médico, eles automaticamente já são encaminhados para a realização dos exames. Então, não existe
muito essa resistência também, porque já é entendido que isso é importante, né? Engraçado que aqui, uma coisa que eu pude notar, como a gente está dentro do hospital, está dentro da área da saúde, a consciência sobre as doenças transmissíveis, ela é muito maior, muito maior. Eles se preocupam muito mais com doenças transmissíveis, não só eu falo a nível de monitoramento, pelo governo, quando a pessoa vai fazer esse acesso à carteira de identidade, mas os próprios cidadãos, as próprias pessoas que aqui vivem, eles têm todo o cuidado com doenças transmissíveis, de todos os aspectos, não só sexualmente, mas também de todos os aspectos. O cuidado é muito maior. Excelente, doutora Maísa. E cabe aqui uma outra pergunta, né, que todos ficam pensando: como que é a saúde em Dubai? Ela é pública? É gratuita? Ou o cidadão precisa pagar por essa saúde? Como? Porque a partir do momento que um ambiente, né, um país, uma cidade, um estado pensa na saúde da sua população, como que ele disponibiliza isso para a população? Como na maior parte dos países mais desenvolvidos, Dubai não é diferente. A saúde aqui, ela não é pública, inclusive foi uma das coisas que foram alteradas nos últimos anos. Eles fizeram uma inversão, né, e um incentivo na saúde privada. Então, existem muitos incentivos para abertura de clínicas, laboratórios, hospitais, mas tudo no setor privado. Inclusive, foram criadas novas parcerias público-privado, onde o governo repassa 65% dos lucros para o setor privado e 35% apenas ficam com eles, porque acredita-se que uma saúde privada ela entrega muito mais qualidade para os seus cidadãos, porque o governo, que se acredita aqui, né? Se o governo ficar responsável pela saúde de toda uma população, tanto local quanto estrangeira, ele acaba não conseguindo atender a demanda com qualidade e isso acaba não sendo tão valorizado também pelos próprios usuários. Então, os cidadãos originais daqui, os locais, eles têm acesso gratuito à saúde tanto dentro de Dubai quanto fora de Dubai, em qualquer lugar do mundo. Se eles quiserem sair daqui e fazer um tratamento, como muitos vão, no Canadá, em Londres, na França, em qualquer lugar, eles têm reembolso dos gastos pelos quais eles tiveram durante o tratamento de saúde. Já para as pessoas estrangeiras, a gente precisa contar com seguro de saúde ou pagar particular. Mas uma diferença é que os seguros de saúde aqui não são tão caros quanto no Brasil. Um seguro de saúde aqui a gente consegue pagar por R$ 200, mais ou menos, por ano. Não é mensal, é por ano. E isso te dá acesso a muita coisa. Claro que tem os seguros mais avançados do mundo. O mais caro que existe aqui é de 20 mil dirhams, 20 mil dólares, desculpa, mas também te dá acesso a todo tipo de serviço. Então, é assim, é dividido, né? Eles investem muito no setor privado, desculpa, não existe saúde pública aqui, exceto para os cidadãos locais que, por mais que eles vão no hospital privado, eles têm direito a acesso gratuito. Inclusive médios, tá? Inclusive de medicação. Dentro do próprio hospital já tem uma farmácia, eles pagam com desconto exorbitante. Cabe aqui ressaltar, pessoal, que este evento está sendo gravado, mas também tem participantes assistindo online. Mandem as suas perguntas para o chat para a gente fazer para a doutora Maísa, né? Estamos aguardando aqui. Eu tenho uma pergunta aqui já. Quais são, Maísa, as perspectivas futuras para a saúde em Dubai? Se tornar a melhor referência, né? Eles querem se tornar o primeiro lugar no ranking de turismo médico. Turismo médico
é o termo que eles utilizam para aqueles países em que as pessoas elas vão só para se tratar. Por exemplo, você está no Brasil, tem uma doença e você não está encontrando acesso ou não tem o tratamento que você deveria, muita gente sai do Brasil e vai para os Estados Unidos para encontrar o tratamento que lá é liberado e que no Brasil não é. Então, isso é chamado de turismo médico. Hoje, Dubai é o sexto colocado no ranking, Canadá é o primeiro. Então, o objetivo deles é se tornarem o primeiro no ranking. E, para isso, eles estão investindo em inovação, ciência e tecnologia. Perfeito. Eu tenho mais uma pergunta. Vamos lá. Quais são as oportunidades, né, disponíveis em Dubai para os profissionais de saúde interessados em impulsionar a inovação nesse campo? Tá. Existem infinitas possibilidades, digamos assim, né? Então, como eu disse, o mercado aqui é muito aberto, então as pessoas que quiserem, por exemplo, que tiverem uma empresa no Brasil, no sentido de inovação, voltado para a saúde ou para qualquer área, e que queiram trazer a sua empresa para Dubai, tem muitos incentivos, a começar pelo imposto, né, que é de 5% em cima de qualquer coisa, não existe mais nenhum outro tipo de imposto. Então, o imposto já é um dos maiores incentivadores. Depois, existe aqueles locais específicos, dependendo do tipo de pesquisa, do tipo de empresa, e se isso é interessante para o governo ou não, se vai modificar a comunidade ou não, em que há um incentivo financeiro ou que há um incentivo infraestrutural para que essas empresas se instalem. E existe também as oportunidades de trabalho direto com companhias mundiais. Então, aqui a gente tem faculdades do mundo todo, a gente tem companhias do mundo todo. Se a sede não é aqui, eles têm, grande maioria das empresas tem escritórios aqui. Então, existem infinitas possibilidades de trabalho. Dubai é um dos locais onde tem muita oportunidade de trabalho e carece muito de mão de obra em todos os setores, né, de mão de obra qualificada. Doutora Maísa, quando nós falamos em saúde, as pessoas geralmente pensam na saúde depois que está com problema, né? Mas para que nós possamos ter uma população saudável, a política pública e a preocupação das pessoas tem que ser uma saúde preventiva. E quando nós falamos em saúde preventiva, falamos em qualidade de vida, falamos em exercícios físicos, mas também falamos em uma alimentação saudável. Como que está esse link, esse incentivo, esse desenvolvimento? Porque cada vez caminhamos mais para uma população que não tem tempo, né? Então, dentro de um lugar onde tempo é dinheiro, as pessoas, como cultivar a saúde, fazer a sua comida ser de forma saudável e ter para que essa saúde, para que esse olhar seja no preventivo, né? Então não chega a ter diabetes, não chega a ter colesterol. Como que você enxerga que Dubai está tratando isso? Né? Em termos de ciência, em termos de inovação, em termos de produtos no mercado, para que a população possa ser cada vez mais saudável com a alimentação e sem gastar muito tempo também na preparação. Aí já se torna um pouco mais difícil. Como eu disse, Dubai é um lugar que não para e aqui realmente tempo é dinheiro, é assim que a cabeça das pessoas funciona. Mas se tem acesso à alimentação, tanto alimentação saudável quanto a todo tipo de alimentação do mundo, muito fácil. Inclusive, aqui existem mercados, assim, a gente está acostumado com feiras, né, no Brasil, cada cidade tem a sua feirinha ou coisa assim, de produtos naturais e frescos. Aqui também existe um mercado que é gigante, né, onde você pode ter acesso a esses produtos mais frescos, mais naturais, etc. Fora isso, qualquer mercado, e mercado aqui é o que não falta, a gente tem acesso a todo tipo de alimentação. Eu falo todo tipo mesmo. Frutas e verduras que eu nunca nem tinha visto na vida, só na televisão.
Porque como Dubai, eles estão investindo agora, né, nas plantações, porque aqui é deserto, então eles ainda estão investindo numa infraestrutura para as farms, né, para as fazendas que aqui existem, tudo é importado. Então eles importam todo tipo de alimentação. Então tem de tudo o tempo todo e fresco. Em relação a tempo, existe alimentação disponível, como eu disse, 24 horas por dia, em toda esquina. Para vocês terem uma ideia, aqui eles vendem banana embalada, a unidade, no posto de gasolina. Então, você vai comprar, vai abastecer, para tomar um café, tem banana embalada individualmente, fresca, outras frutas, outros alimentos também saudáveis, que estão disponíveis. Em relação à qualidade de vida, aí acaba dependendo muito de indivíduo para indivíduo, se trabalha perto ou longe, assim como qualquer outra cidade grande. Claro que eles incentivam muito o desenvolvimento de atividade física, tanto é que existem alguns programas de competições, de programas de incentivo que são oferecidos aqui para as pessoas participarem, mas não existe nada feito assim, como é que eu posso dizer, pelo governo, sabe? Igual no Brasil, que a gente tem grupo de não sei o quê, grupo de não sei o quê. Existem coisas particulares que são realizadas, existem torneios, existem muitos campos e parques aqui. Embora a gente pense que é deserto, existe um parque de para você andar de bicicleta, para você andar a cavalo, para você jogar. Eles jogam muito tênis, paddle aqui. Existem muitos parques que eles criam, né? Que estão disponíveis para a gente se exercitar, para fazer uma caminhada e etc. Mas as condições climáticas, né, principalmente nessa época do ano, muitas vezes não ajudam, então as pessoas acabam ficando mais restritas. Não é à toa que o índice de diabetes aqui é um dos mais altos do mundo. Então a gente acaba pecando um pouco por isso. Doutora Maísa, tem uma pergunta aqui no chat do Márcio. Ele perguntou se tem algum link que possibilite acessar algumas feiras de negócios que você mencionou aí, para ter noção quando terão essas feiras e o que está acontecendo? Sim, tem o DFC. Deixa eu dar. Bom, vocês estão vendo minha tela, eu acredito que eu consiga abrir por aqui. Conseguem ver, né? Sim. Tem o DFC, que é um dos locais, e tem a. Deixa eu lembrar o nome. World Trade Center. No World Trade Center, com certeza, ele vai conseguir ver tudo. Então, aqui tem o Dubai World Trade Center, que é o lugar onde acontecem as maiores feiras. Geralmente, o site ele vem ou ele vem em árabe e a gente coloca a opção em inglês. E aí, aqui dentro, tem todos os eventos que vão acontecer em Dubai. Então, todas as feiras, todas as exposições, elas acontecem dentro desse local, que é o World Trade Center, ou a grande maioria. E aí, aqui a gente consegue ter acesso a isso. Então, por exemplo, aqui vai ter, né, uma exposição, a Middle East Forum, de 5 a 7 de setembro, sobre plástico, sobre não sei o quê, outra exposição, Connect with Trade Center. Então, aqui dentro, ó, Arabic Lab, esse daqui, ó, para saúde, né, cuidados de saúde, médico e ciência, que é o Arab Lab. Então, esse evento vai acontecer do dia 19 a 21 de setembro, lá no Parque de Exposição do World Trade Center. E aí, aqui tem um acesso ao website do evento. Então, aqui dentro eles explicam um pouquinho sobre o evento. E aqui dentro a gente consegue ver sobre o evento em específico. Ó. Então, oportunidade de conexão internacional entre os fornecedores,
na área da saúde, na área da ciência, na área médica. Aqui todos os colaboradores que vão participar da feira, né, nessa área de saúde. Aqui também vão ter, ó, seminários, por exemplo, que existirão, ó, controle laboratorial e de comida, né, o Food Lab, pesquisa médica, né, os efeitos e crescimento da pesquisa médica, especialidades químicas e etc. Então, aqui mostrando o schedule, né, o cronograma do que vai ter, ó, biotecnologia em Life, aqui algumas instituições sobre pesquisa, MedLab, sobre ensaios, né, com células. Então, aqui a gente tem todo um cronograma, mas o site é esse daqui, do Dubai World Trade Center. Aqui tem Então é todo legal ele acessar, né, para ter aí toda essa visibilidade de quais são os eventos que vão ocorrer aí nos próximos meses, né, e já ficar ligado aí sempre em tudo isso que vai acontecer em Dubai. Isso, exatamente. Doutora Maísa, temos mais uma pergunta e aí nós podemos finalizar aqui essa live que está sendo sensacional. Muitos elogios aqui no chat, tá? Uma que vem da Thaís. Ela pergunta: como Dubai está com a inovação e tecnologia voltada para a reabilitação clínica e física dos pacientes? É fantástica essa pergunta, porque teve uma amiga minha que é fisioterapeuta brasileira, professora universitária também, e está no doutorado aí no Brasil. E ela esteve aqui em fevereiro para visitar e eu levei ela na área de reabilitação lá da faculdade, né? A faculdade que eu tô tem o hospital escola, né? Junto, tem as clínicas escolas e clínicas que atendem a população de forma em geral. E numa dessas visitas em que ela teve acesso à sala de equipamentos de reabilitação, ela falou que achou fantástico os equipamentos que eles possuem. Então, assim, Dubai ele investe muito em tecnologia. Então, as melhores tecnologias do mundo, elas estão aqui. Então, o governo investe como o incentivo para a saúde privada ele é muito alto, né? Eu falo incentivo na questão deles tirarem já não tem imposto, mas tirarem qualquer tipo de burocracia e taxas, enfim, acaba facilitando muito. Então, existem um alto padrão de qualidade e um alto acesso a todo tipo de inovação e tecnologia para reabilitação. Inclusive, um dos equipamentos que a gente viu lá na clínica de reabilitação é um equipamento que faz uma correlação para pacientes cadeirantes entre os sinais elétricos, então ele capta os sinais elétricos e auxilia o paciente na movimentação dos membros através desse equipamento, né? Ele converte os sinais elétricos em movimento. Excelente, doutora. E só mais uma que chegou aqui que eu não posso deixar de perguntar, essa é a última mesmo. Com relação, olha só, a uma tendência que nós estamos notando em muitos países, aqui no Brasil ainda não notamos tanto, mas já estamos começando a notar, que é a saúde para idosos, né? Então, que tem um olhar diferente, tanto trazendo a tecnologia em termos de sistemas de robótica, de aplicativos que consigam dar uma qualidade de vida para esse idoso, até mesmo da pesquisa lá na medicina, né, na biomedicina, como Dubai trata a saúde dos idosos. Certo. Felizmente, né, diferente da Europa, Dubai é um país jovem, de pessoas jovens. Por quê? A população local daqui, ela é 10% da população total. Então, a grande maioria das pessoas que aqui estão, elas são do exterior, elas são estrangeiras. E
a grande maioria das pessoas estrangeiras que buscam morar em Dubai são pessoas que estão naquela faixa etária mais ativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Que a população ela não é tão idosa. Então, não existe ainda uma preocupação voltada, tão direcionada, como, por exemplo, você citou outros países. A Europa se preocupa muito com isso, porque a população deles é idosa, é muito idosa, eles, inclusive, estão fazendo várias campanhas para melhorar aumentar a expectativa de vida, né, por conta disso. Dubai não sofre tanto com esses problemas, mas as pessoas que são idosas aqui, diferente de outros países, o que eu achei isso fantástico, por exemplo, não existe casas de idosos, por exemplo, não existe asilos. Dubai não existe asilo. E eu vou dizer por que não existe asilo. Porque a cultura deles, a cultura muçulmana, não é que impede, mas não sei se eu posso usar a palavra, limita os próprios muçulmanos de deixarem os seus pais, os seus avós em locais como esses, porque eles entendem que os pais são a maior preciosidade que eles têm. Então, os filhos cuidam dos pais. Tanto é que aqui a cultura é a seguinte: se um filho casa, ele sai da casa dos pais, mas se ele separa, geralmente ele volta para a casa dos pais. E eles têm, tipo, 10 filhos moram todos na casa dos pais. Então, as casas aqui são mansões, etc. Então, não existe muito um abandono de idosos. Então, os idosos, eles são tratados geralmente junto com as pessoas mais jovens, né, que são as que cuidam, então não existe uma política específica para atender essa população, que é uma população solitária e etc., porque eles não são solitários aqui. As pessoas que são estrangeiras e que acabam adoecendo ou que acabam se tornando idosas, geralmente elas voltam para o país de origem, porque é onde elas vão ter acesso a tudo que elas precisam, vão estar perto da sua origem. E as pessoas que são originárias daqui, elas já não têm não tem essa cultura de idoso morar sozinho, então isso não existe, não existe. Então eles acabam tendo acesso, o mesmo acesso que as pessoas jovens têm, eles têm acesso também, então eles têm acesso à saúde, eles têm acesso à tecnologia, eles têm um conhecimento como é que eu posso dizer, avançado, né? Um acesso avançado, então eles acabam desenvolvendo um conhecimento também. Excelente. Nossa, doutora, é tanta informação útil, relevante, inspiradora, que você traz aqui para nós, e muitos elogios aqui no chat, e não só no chat, também tem pessoas que me conectaram aqui pelo WhatsApp falando que palestra sensacional. Eu quero muito agradecer esse compartilhamento de informações, a sua disponibilidade de nos contar todas essas informações e também disponibilidade de horário, né? Porque o seu horário não está igual ao nosso aqui, né? Aí está à noite, né, doutora? Sim, são 7 horas de diferença, então aqui em Dubai agora são 8h30 da noite. É uma diferença que às vezes, para a gente que tenta se comunicar com o Brasil, atrapalha, mas eu brinco que a gente está no futuro, literalmente. Dubai está no futuro tanto em inovação, tecnologia, conhecimento, qualidade de vida, quanto no horário. Então, a gente sempre chega na frente, isso é fantástico, é muito bom. Ótimo. Doutora Maísa, então, muito obrigada pela exploração, pela entrevista, pelo material, pelo conhecimento. Foi muito produtiva essa nossa conversa. Muito obrigada, Smart Travel, por nos conectar com esses brasileiros que estão atuando lá fora, fazendo a diferença e que podem trazer um pouquinho dos seus conhecimentos para que nós possamos aqui conectar com os brasileiros que estão aqui, sendo para que esses brasileiros tenham oportunidades fora do país, ou sendo para que esses brasileiros tenham esses insights, essas ideias e que possam implementar também para promoção aqui da inovação no nosso país. Muito obrigada, o Connect Nova fica super completo com todas essas informações. Muito Nós que obrigada, agradecemos Keila aqui também.
Desculpa, Maísa. Nós que agradecemos aqui, agradecemos aí a Maísa, né, por sempre ser essa parceira aqui da agência também, agradecemos à universidade mais uma vez e esperamos aí ter contribuído e colaborado com os estudantes que querem fazer um futuro diferente fora do país, né, e aproveitar aí essas oportunidades. Mais uma vez, doutora Maísa, muito obrigada, professora Keila também muito obrigada. Eu agradeço pela oportunidade e se eu pudesse deixar um último recado, seria para que não tenham medo, para que venham sim, seja para Dubai, seja para qualquer outro lugar do mundo. Vale muito a pena a experiência, vale muito a pena a troca de informações, sair da nossa realidade brasileira. Eu amo o Brasil, claro, é meu país, mas eu acredito que a gente tem pecado em muitos detalhes, então sair um pouco da bolha para depois levar informações e levar conhecimento para o nosso país é sempre muito importante, é assim que a gente vai crescer. E é isso aí, pessoal. Nós finalizamos essa live com Conect Nova, conectando inovação, conectando você à inovação pelo mundo. Muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada, tchau, tchau.